Olá, gente querida, muito boa noite. É com alegria que eu venho aqui nesta noite de quinta-feira. Agora são 20 horas e 30 minutos. Eu venho bater um papinho com vocês hoje, conversar. A convite do meu amigo Dalvan, ele que é graduado em filosofia e que me convidou hoje para essa noite de quinta-feira a gente bater um papinho, né? Sobre autoconhecimento. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui junto comigo. Eu convido você essa noite de quinta-feira a ficar aqui comigo nessa live, nesse bate-papo bacana que nós vamos falar sobre autoconhecimento. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo participando. Muito boa noite a você que chega. Agora são 20 horas e 30 minutos e eu estou falando aqui diretamente do Instituto de Parapsicologia Clínica de Blumenau e o espaço terapêutico Transformando Realidades para conversar. A você muito boa noite, obrigado pelo carinho, pela audiência. A Aline de Bortoli já está ligadinha conosco. Se alguém puder me avisar como é que está o áudio aí, né? Poder me dar um feedback do áudio, se está me ouvindo bem, como é que está o som, importante a gente ter aí esse feedback. A Ivanilde Wexler lá de São Paulo já nos acompanhando, que coisa boa. Audiência grande aqui, já me acompanhando nessa noite de quinta-feira. Que alegria ter você aqui comigo, né? A Dinete Capestrini já mandando boa noite. Dinete lá da Itopava Norte, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. O Erlon, quanto tempo, meu querido, como é que você está? É muito bom ter você aqui participando junto comigo também, viu? A Aline está dizendo que está com um pouquinho de eco, olha só. Então tá bom, já vamos ajustar isso aí então. O som que está com um pouquinho de eco. O Dalvan já vai entrar conosco daqui a pouquinho aqui nessa live. Já vamos chamar o Dalvan para participar, ele que vai bater esse papo comigo nessa noite de quinta-feira, né? Eu estou a convite dele hoje participando dessa entrevista, né? E já eu vou conversar com o Dalvan, que vai chegar aqui também. A Lourdes Kraus, ela fala da Itopava Norte, que coisa boa, tá ligadinha. A Ivanete está dizendo que o som também está com um pouquinho de eco. A gente já está fazendo aqui os ajustes. Já vai sair esse eco então, viu? Eu vou só procurar aqui o Dalvan, que ele não está aparecendo para mim aqui agora, né? O Dalvan, faz ali agora novamente o convite, que agora você vai conseguir, viu? É que não estava habilitado. Agora sim eu vou conseguir adicionar o Dalvan nesse nosso bate-papo, essa nossa conversa legal. Muita gente, a Nanda Kraus, nossa aluna, participando com a gente. Está ligadinha conosco também, muito boa noite. O Dalvan já está aqui agora ao vivo, participando conosco. Dalvan, obrigado pela sintonia e pela audiência nessa noite de quinta-feira. Tá me ouvindo bem, Dalvan? Tô ouvindo bem, Alexandre. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Tô conseguindo te escutar. Que coisa boa, viu? Tá bom o retorno aí para você? O som tá legal? Tá legal, tá dando para escutar bem, tá bem bacana. Então tá certo. E é bom a gente estar junto aqui hoje, né? Nessa noite. Já tem muita audiência, muita gente acompanhando. Sim, bastante. Muita gente ao vivo, muitos recadinhos. Daqui a pouquinho eu vou aproveitar e vou mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando. Muita gente aqui ligadinha hoje. O Renato da Itopava Central, a Nanda, a Elisete, a Rita de Cássia, lá de Joinville. Olha só, muita gente acompanhando. A Michele Alves de Timbó acompanhando a gente. A Noirete do Rio Grande do Sul. Hoje, audiência de todos os lugares, Dalvan. Mas eu fiquei feliz minha família também, né? Eu fiquei muito feliz. Minha família também é de Joinville, sou parente lá em Joinville. Você também tem parentes lá também. Que coisa boa. Fiquei feliz em aceitar o teu convite, amigo, para participar desse bate-papo, essa conversa legal, onde a gente vai trocar uma ideia bacana. Você já pode aproveitar também, então, e falar com os teus espectadores que também estão aí, né? Teu convite para participar dessa live. Eu fico à vontade aí para fazer as tuas colocações também, os teus cumprimentos às pessoas. Então, cumprimentar de uma forma geral, né, o pessoal inteiro que está participando da live, cada um que está neste momento presente, né?
convidar um pessoal que eu conheço também, que está participando, né? E que a gente fica muito agradecido por estar tirando um tempinho, né, para estar ouvindo um pouquinho da nossa conversa. A intenção da nossa live do dia de hoje é falar um pouquinho sobre autoconhecimento, um tema importante, e eu vou estar trazendo uma parte teórica aqui, né, de filosofia, eu com a parte filosófica, e o Alexandre com a parte terapêutica, né, que é a área dele, e a gente vai estar falando um pouquinho, né, será que o autoconhecimento, as questões da nossa própria existência, ela é uma coisa nova que surgiu agora com a modernidade, ou ela já é uma coisa muito antiga? Então a gente vai ter algumas perguntas, vocês também podem compartilhar a história de vocês, deixar nos comentários algumas perguntas, algumas dúvidas, que nós vamos estar interagindo com vocês e tentar fazer ficar uma live bem interativa, bem gostosa para se participar na noite de hoje. Eu convidei o Alexandre, ele aceitou o convite, eu agradeço, Alexandre, por você ter aceitado o meu convite, né? Então, não sei se o Alexandre ele quer falando alguma coisinha e dando uma introdução, para esperar começar mais gente, ou a gente pode ir dando início, Alexandre. Podemos seguir em frente. Eu já estava falando aqui antes de você entrar, viu? Ele sabe que eu não pago para falar, né? Quando me solta, quando me dá corda para me falar, é perigoso, viu? Eu vou acelerando e não paro mais. Eu acho melhor começar o assunto, porque senão, meu Deus. Eu sei que já tem gente ansiosa por essa live desde ontem, né? Então, não vou matar as pessoas de ansiedade, né? Quero aproveitar e cumprimentar aqui a Claudete, viu? A Claudete, o Alexandre tem muita luz e força. Que isso, minha querida. Obrigado, viu? Bom ter você aqui, a Claudete Miranda também, duas Claudetes na live. Professora Luísa, hoje temos uma professora, a Luísa, que foi a minha supervisora de estágio, que estava na banca do TCC, quando eu fiz o TCC, para me formar em parapsicologia. Hoje ela está acompanhando a live, olha a responsabilidade. E a Luísa lá de Joinville dá aula presente também no Instituto. Luísa, beijo, minha querida. Alcida está ligadinha conosco do Água Verde, Rita de Cássia, muita gente acompanhando. A Elisete, aluna do IPC, que legal. Os alunos do IPC participando, a Nanda, aluna do IPC. Muita gente acompanhando. A Vanessa. Vanessa, obrigado pela audiência, pela sintonia. Que coisa boa, viu? Fica à vontade também, Dalvan, para mandar os teus abraços também, né? Para as pessoas que também estão aí te acompanhando, né? Coisa boa. Isso aí. Eu queria começar, então, batendo o nosso bate-papo, trazendo uma frase de um grande nome da filosofia, é intitulada, sendo a ele, que é Sócrates, né? Um personagem bem conhecido na história da filosofia antiga, principalmente. Sócrates ele diz o seguinte, eu quero levar a gente a pensar um pouquinho em cima dessa frase, uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, que a gente não está aqui somente para existir, a gente não refletir em cima das nossas ações, em cima de nós mesmos, não refletirmos em cima dos nossos atos. Então, Sócrates nos convida que a todo instante na nossa vida a gente deve estar refletindo sobre nós mesmos. Então, o tema de hoje é autoconhecimento. E nós vamos falar um pouquinho sobre a prática de se autoconhecer. Eu vou trazer uma parte bem teórica, eu vou estar compartilhando com as histórias que eu pude estar acompanhando. Eu queria falar com o Alexandre. Alexandre, tu também estuda psicanálise, né? Também estudo psicanálise, sim. Também estudo psicanálise. Embora, viu, na minha prática clínica, né, eu não exerça de fato algo semelhante à psicanálise, é um método diferente, né? Gosto de psicanálise, gosto de Freud, né? Sou realmente um discípulo de Freud, como chamam, mas não me vejo incrível, né? Fazendo a psicanálise, ainda não, né? Digamos, com os meus pacientes, né? Pode ser que as coisas mudem, sim, tudo muda, nós mudamos o tempo todo, a gente não é igual sempre, né? Hoje, realmente, eu sou um apaixonado pela parapsicologia, tanto que tem uma escola de parapsicologia. Penso que depois de Freud vieram grandes outros nomes que também modificaram, melhoraram os métodos terapêuticos. Nós temos hoje ainda situações melhores e hoje eu estou nesse universo, né? Mas estudar psicanálise para mim é aprofundar muito mais ainda o autoconhecimento, os conhecimentos de Freud, o que Freud nos trouxe, né? Que foi fantástico, sem sombra de dúvida. E Freud usou muito a própria filosofia, né? Para explicar isso. É fantástico. Ele é um filósofo, sem sombra de dúvida, né? Ele não se resumiu no médico neurologista apenas,
o Freud ele ultrapassou essa barreira da neurologia na época, não tenho dúvida disso, viu? Gostaria de dar, então, boa noite a Marlene Santos, né? Ela falou, oi, vocês são uma bênção, uma pessoa que já me acompanha há algum tempo também, acompanha o Alexandre, eu acho também, uma pessoa muito bacana. Então, boa noite e obrigado por estar assistindo essa live, né? Se vocês puderem compartilhar, dar um cliquezinho ali, né, para que possa alcançar mais pessoas, né? Isso é muito importante e ajuda bastante também a gente. Olha, Alexandre, eu perguntei essa questão para você. Eu não sei se você já ouviu, eu queria trazer aqui o tema. Tu, como parapsicólogo, tu vê que se tem muito preconceito quando a gente fala sobre autoconhecimento, no sentido assim, isso é coisa para pessoa louca, para pessoa que está perdida e que não vê nenhum sentido para nada. Tu vê essa questão do preconceito quando a gente fala sobre autoconhecimento? Ainda tem, já melhorou bastante, já foi muito pior, na verdade, né? Mas isso é algo muito novo, né? Se a gente considerar que lá em 1895, estou falando de 1895, é pouco tempo se tu for analisar, né? Naquele período da história, a gente fala quando nós encontrávamos um cenário de histeria, por exemplo, né? Naquela época, só em Viena haviam cerca de 5.000 mulheres confinadas em hospícios, sendo diagnosticadas como histéricas, né? E a histeria a ciência não compreendia. Ela via mulheres atrofiadas, gritando, se babando. Algumas, inclusive, era necessário 5, 6 homens para conter a força daquelas mulheres. E o que aquelas mulheres... Por que mulheres? Porque as mulheres, naquela época, elas sofriam uma repressão muito grande, principalmente sexual. É porque o prazer somente nós homens podíamos sentir. Então, as mulheres eram vistas como objeto de reprodução. Elas eram vítimas de estupro, né, de todos os tipos de violência, principalmente sexual, e muitas da UVAN até preferiam ir para a psiquiatria do que ficar vivendo sob aquelas condições. E naquele período da história, para a ciência, o problema era biológico, né? Nós estávamos falando de doença dos nervos, portanto, que quem tratava isso era nos manicômios, eram os neurologistas, e Freud era um neurologista. Então, levavam as mulheres para os porões dos hospitais, acorrentavam e davam choque. Era uma maneira que tinha de acalmar. E, gente, isso aconteceu aqui perto. Não foi em Viena apenas. Isso não foi na Europa. Isso aconteceu aqui em Santa Catarina. Se você conversar com pessoas... Em Blumenau aconteceu. Se conversar com pessoas, né, de 60, 70 anos, eles reconhecem, sabem e vão falar de tratamento de choque que acontecia dentro da psiquiatria. Porque para a ciência o fator era biológico, então era só o choque para acalmar aquela pessoa. Então era uma tortura. A igreja dizia que aquelas pessoas estavam endemoniadas, possuídas por Satanás. Então iam exorcizar. Então a gente tinha duas realidades, né? A gente tinha uma realidade biológica, que era equivocada pela ciência, e tinha um outro modelo que era espiritual, visto pelas instituições religiosas. O caso, naquele momento, mais forte era o catolicismo, né? Então, era essa a realidade que a gente tinha. Era essa. Através de Freud, quando ele foi para França conversar com Jean-Martin Charcot, um grande nome da neurologia. Ele era professor de neurologia, um médico, um dos grandes nomes. Ele começou a hipnotizar pacientes histéricos. E Freud se encaminhou para lá para verificar isso, né? E vários médicos foram. Mas foi incrível, porque o Freud percebeu que aquelas pessoas obedeciam. Então, ele percebeu que a hipnose era uma técnica de sugestão. E se aquelas pessoas tivessem problemas de ordem neurológica, o comportamento delas não mudaria. Porque o que é neurológico é neurológico. O que é do corpo não tem como mudar. Então, ali nasceu um novo universo que nós chamamos de psiquismo, consciente e inconsciente. Naquele período não existia. Então, você fala de terapia agora comigo, de autoconhecimento. Há preconceito? Nós estamos falando de algo muito novo, que começou quando Freud retornou a Viena e começou a conversar com os pacientes, perguntar o que eles tinham, por que eles estavam se sentindo desse jeito. E o Freud percebeu que quando a gente coloca para fora aquilo que está sentindo, a gente começa a se libertar. O processo de autoconhecimento é isso.
E em 1900 apenas foi que Freud abandonou a neurologia e a psiquiatria e criou a psicanálise. Depois dele veio Carl Jung, com a psicologia analítica, e vieram outros nomes até chegar a tudo que nós temos hoje. Então é algo muito recente ainda, muito recente. Então quando você fala de preconceito, legal a tua colocação. É isso mesmo, ainda há. Muito menos. É mais por parte dos homens, né? Geralmente as mulheres procuram mais terapia, homens também procuram, mas as mulheres sempre acabam buscando mais o autoconhecimento. É bem interessante. Mas tem gente que pensa ainda que terapia é para louco. E, na verdade, terapia é para você não ficar louco. Porque loucura mesmo é você empurrar os problemas com a barriga. É você viver num casamento que você não é feliz e você faz de conta que é feliz. Isso é loucura. Loucura é você tomar remédio para uma doença que você não tem. Loucura é você viver nesse faz de conta. Então, terapia me permite olhar para as minhas realidades, olhar para a minha vida, me conhecer e me libertar daquilo que me traz sofrimento. Bom, muito boa É interessante que tu falou de ficar empurrando com a barriga, né? Eu vou trazer um caso aqui. A minha irmã, hoje eu estava na casa dela e ela estava com um caderninho que ela comprou pela internet, né, de autoajuda, que tinha algumas observações lá, né? Quem você é agora, quem você pretende ser, quais são os seus sonhos e metas, e tinha uma quantia de página para cada pergunta, né? Então ela iria escrevendo, ela iria fazendo isso, né? Ia fazendo anotações, aquilo que ela era, aquilo que ela pretendia ser, os seus sonhos e metas. E daí eu dando uma tapeada no caderno, que eu achei interessante, ela falou bem assim, quando minha vida ficar mais calma, mais tranquila, eu vou começar a escrever e botar tudo em ordem. E daí eu falei para ela, mas tu vai deixar para fazer isso daí só quando tua vida ficar mais calma e mais tranquila? Isso é meio que loucura, né? Porque não vai ter um momento que a vida vai estar totalmente calma e tranquila. E trazendo para a questão do autoconhecimento, eu acho que aí muitas pessoas se sabotam. Elas esperarem um momento que a vida esteja mais tranquila para elas começar a se analisar. Eu creio que a principal indagação, quando eu falo, na minha visão, enquanto autoconhecimento, é quando a minha vida está uma bagunça. Por que que a minha vida está uma bagunça? Será que não está na hora de eu parar, de eu fazer algumas perguntas para mim mesmo e começar a botar a minha casa interior em ordem? Existe um momento apropriado para a gente começar a se questionar e começar a se conhecer o porquê das minhas atitudes estarem assim, o porquê de a minha vida estar assim? Olha, uma coisa que eu vou te dizer agora, parece bem louco isso. A tua vida acontece quando ela tá uma bagunça, velho. O dia que a vida ficar tranquila e tudo ficar estável, você vai morrer. Pode ter certeza que você está no fim da linha. As pessoas, no modo geral, buscam estabilidade, buscam segurança, buscam certeza. Mas, velho, a única certeza que tu tem é que tu vai morrer. Tomara que demore um monte. Tu vai morrer, eu vou morrer. Essa é a única certeza. A gente procura segurança e certeza o tempo todo, mas não existe. Qual é a certeza que tu tem? Não tem. Que vai morrer? Então, isso, vou morrer. A única certeza. Ponto. Então, essa ideia de quando a minha vida vai estar melhor nunca chega. Sabe? Nunca vai chegar. Tinha um desenho que o coelho tinha um negócio assim, amarrado uma cenoura, e ele corria atrás de uma cenoura e nunca alcançava, porque a cenoura estava amarrada, inclusive nele. Então é correr atrás de uma cenoura que você nunca consegue alcançar. Porque a vida nunca vai estar tranquila, a vida não é bela, como eu sempre digo para os pacientes aqui no consultório. Tem gente que diz, mas a vida é bela. Claro que não, velho, a vida não é bela. A vida simplesmente é. Sabe, para aquela mãe que perdeu um filho ontem num acidente de moto, pergunta para ela hoje se a vida é bela. Aquele cara que colocou 20 anos da sua vida numa empresa e essa empresa quebrou no dia de hoje e ele ficou devendo. Pergunta se a vida dele é bela. Não, porque os fins nunca são justos. Os fins nunca são justos. Para quem está terminando hoje um relacionamento, está terminando um ciclo, o sofrimento é grande. A gente precisa entender isso. E fazer autoconhecimento é lidar com a vida que é. Diferente da autoajuda, não é uma crítica que eu vou fazer aqui agora, mas quando a gente fala de autoajuda, é aquela fórmula linda, interessante, que não funciona. Sabe? Pense positivo, seja positivo, mas não dá para ser positivo sempre. E a terapia é saber entender isso.
Porque senão a gente vive naquela loucura de que hoje eu estou celebrando uma angústia na minha vida, mas eu não posso ficar triste, porque daí isso já é patologia, já é depressão, já é doença. Então a pessoa não vive um luto direito, morre alguém, mas ela já logo tem que ressignificar, ela é tanto imediatismo, é tanto loucura do mundo que eu tenho que ficar bem o tempo todo, até para ser aceito pela sociedade, que então eu vou passando por cima das minhas dores, eu vou escondendo debaixo do tapete as minhas realidades. A vida é isso, autoconhecimento é isso, é olhar para aquilo que é, a vida vai doer. A gente costuma, Dalvan, fugir do que nos causa dor e sofrimento. Mas a realidade é outra, você tem que encarar. Isso é autoconhecimento. Como eu vou lidando com as minhas experiências, como eu vou lidando com os meus fracassos, porque eu vou fracassar de vez em quando. Como eu vou lidar com as rejeições, porque eu também tenho que sair. Com o autoconhecimento nós aprendemos que nem todo mundo vai nos aplaudir. Eu tenho que me libertar daquela infantilidade de achar que todo mundo tem que me adorar, porque isso não existe. Por mais, Dalvan, que tu se esforça, por mais que tu é um cara legal, tem gente que não vai com a tua força. Isso não é um problema teu. E só quando você trabalha o teu autoconhecimento, que tu aprende a lidar com aquele que não gosta de você, tu passa a não dar mais importância para certas coisas e pessoas. Entende? E daí a sua vida começa a mudar. Isso é autoconhecimento. Essa é a nossa proposta. É olhar para aquilo que é sem fantasia. Eu falo bem a real com meus pacientes, sabe? Quando vem aqui no consultório. Nossa, doutor, mas você está sendo duro falar isso. Não, eu estou sendo realista. Você não está pagando eu para falar aquilo que você quer ouvir. Você vai continuar no sofrimento, sabe? A gente tem que olhar para o que é. Não é verdade? Eu fiz um vídeo dias atrás que eu postei na minha rede social no YouTube, né? E o tema era sobre a felicidade. E eu trouxe essa temática, essa questão literalmente, de que eu acho que a felicidade é a gente, eu falei isso no vídeo, eu afirmei, foi uma afirmação, que a felicidade consiste em a gente saber como que a realidade é em si. Que traz toda essa temática que tu trouxe da gente aceitar a realidade, de saber que não haverá só flores, né? Que as rosas também têm espinhos, e a gente cair na realidade. Porque quando eu caio nessa realidade, eu conheço que a minha vida talvez não será só um mar de rosa, que haverá um pouco de dores, e isso é normal, de certa forma eu vejo que a gente tem medo de conhecer essa realidade, mas quando a gente vê também que a dor serve para nos fortalecer, para nos deixar mais maduro, acaba ficando uma visão que a gente perde aquela visão totalmente negativa em cima daquela coisa, de que o sofrimento ele não serve para nada, que é só para a gente se machucar. Então a gente tem que se conhecer, conhecer as nossas capacidades, que a gente vai passar sim por uma dor, que eu gosto de dizer que tudo é fases. Todos os momentos são fases, os momentos bons e os momentos ruins. Tudo são questões de fases. E esse me conhecer é eu saber que eu também passarei por essa dor, mas que essa dor também vai me fortalecer e também vai me ensinar alguma coisa. Exatamente, porque a dor, na verdade, faz a gente resolver. Você pode ter um medo terrível de ir ao dentista, mas quando o teu dente dói, tu vai correr para lá. A dor faz eu resolver. E se está doendo, a dor é uma sinalização de que algo na minha vida precisa de mudança. Eu sempre comparo a terapia com um processo de curativo, né? A minha mão está machucada, eu vou ter que botar remédio, eu vou ter que lavar essa ferida, tratar, fazer o curativo. Isso é desconfortável? Isso dói? Eu vou fazer o segundo curativo, continua doendo, faço o terceiro, continua doendo, e depois eu percebo que essa dor está indo embora. Sim, porque eu estou tratando da ferida. E nós somos especialistas em fugir. E ignorar os fatos não os altera. Quando você ignora algo, você não está resolvendo, você está empurrando para frente e você vai se encontrar com isso lá na frente, numa proporção ainda maior. Eu queria trazer aqui um conhecimento básico, né? Até para você, para ver se você conhece, né? O pessoal que quiser marcar. Tu sabe qual foi o primeiro consultório, podemos dizer, não neste termo, mas para a gente entender de psicologia na história? O primeiro consultório? Não de psicologia, mas que tratava as questões da alma, né? As nossas angústias, as nossas dores. Sem sombra de dúvidas, foi Freud. Porque Jean-Martin Charcot começou apenas com hipnose, na demonstração.
Ele demonstrava a hipnose para mostrar que havia algo, né? Mas quem começou a treinar isto, sem sombra de dúvidas, foi Freud. Eu queria trazer aqui, na verdade, eu acho que talvez eu me expressei um pouco mal. Eu queria trazer aqui um filósofo que é no século IV antes de Cristo. Não. Sim. Ele tinha um consultório ao ar livre. Estou falando de terapia clínica mesmo. Mas teve outros terapeutas da história muito antes. Velho, Jesus fazia terapia com as pessoas. E antes de Jesus tinham outros também, sem sombra de dúvida. Eu queria trazer aqui esse terapeuta, nós podíamos falar assim, que é Antífon. Não sei se ouviu falar de Antífon. 400 anos antes de Cristo. Antífon, ele abre um consultório, né, que ele fala o consultório da alma. Para a gente ver como essas questões são questões que deixa a gente atordoado, e ela não é de agora. 400 anos antes de Cristo, as pessoas já passavam pelas suas angústias, pelas suas dúvidas, pelas suas crises perante a existência, e já tinha pessoas que se procuravam ali ajudar, né, trazer um apoio para essas pessoas. Então, o Antífon, ele fala o seguinte, que o homem, ele é composto por átomos. Ele tem uma visão materialista da realidade, 400 anos antes de Cristo. Então, ele acaba meio que negando toda a forma transcendente da realidade. A realidade, o homem, é tudo matéria. Não tem nada com o espírito, não tem nada disso. E olha só que interessante. Eu não sei se Freud se inspirou em cima dele, porque não é minha área, mas o Antífon, ele diz que a mente, ela é composta por átomos claros. Nesses átomos claros, existem as ideias claras que estão conscientes para nós. E ele diz que a mente também é composta por átomos escuros. Esses átomos escuros são os nossos medos inconscientes, são as coisas que nos perturbam. Então, Antífon, pode falar. Ele está certo. Portanto, que o próprio Freud, ele tratava a psique, a tradução da psique é alma. Alma. Freud tratava a psique como alma, não no sentido espiritual. Também foi na mesma linha, não no sentido espiritual. Mas ele tratava a alma como uma espécie de energia, um lugar onde a ciência nunca é capaz de chegar. Daí entra a religião, que vai trazer o contexto de espiritualidade, de espírito, de alma, né? Cada um dentro da sua visão, da sua interpretação teológica. Mas, para Freud, a psique, que é a mesma que ele fala, é alma. É alma. E quando tu fala da mente, que a mente seria a escura, os medos, totalmente correto, porque o entendimento que nós temos da mente, que a mente é negativa. A mente são os nossos medos, porque a mente é protetiva. A mente quer garantir vida, sobrevivência, e é ela que gera todos os conteúdos negativos, ela que produz o medo. Então, a gente está falando da mesma coisa, né? Que vem de origens diferentes, mas todo mundo falando a mesma coisa. E esse Antífon, né, ele fala, né, dessa mente escura, onde estão os nossos medos, as coisas que nós não aceitamos em nós mesmos. E o que ele fez isso, gente, 400 anos antes de Cristo, né? O povo não tinha contato com o celular, não vivia, né, na correria, talvez como hoje em dia, né, que a gente não pode nem parar para respirar. E as pessoas procuravam esse Antífon, e ele abriu ali ao ar livre uma escola que ele falou o Hospital da Alma. As pessoas chegavam ali, conversavam com esse filósofo, falavam ali sobre sua vida, sobre tudo que criava, e ele tentava fazer perguntas para essas pessoas em cima daquilo que elas relatavam, para que elas chegassem a uma conclusão. 400 anos antes de Cristo, isso é muito interessante. O autoconhecimento, Alexandre, ele se baseia com perguntas sobre nós mesmos? Sim, com certeza. O questionamento, isso só é possível quando eu tenho a capacidade de utilizar a minha capacidade racional. Que segundo o físico Einstein, né? Einstein era outro, né? Incrível. Tem umas ideias. O homem é frente do tempo. Ele dizia que nós usamos apenas 3% da nossa capacidade. Eu estou falando do neocórtex aqui, né? Do córtex cerebral, capacidade racional. E eu só posso fazer o questionamento através dessa capacidade racional. Então, veja bem, onde é que está a minha estrutura de sofrimento? No sistema límbico, onde estão as minhas emoções, os meus sentimentos.
o meu cérebro de mamífero que apenas sente. É ali que está a origem de todo o conflito, né? Mas o autoconhecimento, quando o paciente chega no meu consultório, onde é que eu vou trabalhar com ele? Ele ter a capacidade de olhar racionalmente. Daí eu pego aquela frase de Baruch Spinoza, conhece Spinoza da Faculdade de Filosofia. Spinoza dizia: nem rir, nem lamentar-se, nem odiar, compreender. Ele falava, Spinoza, de autoconhecimento ali. Spinoza estava falando da capacidade que eu tenho de olhar racionalmente, porque a compreensão só é possível pela razão, por esse cérebro. O próprio Nietzsche, né, aquele bigode maravilhoso, né? Nietzsche nunca conseguiu uma mulher por causa daquele bigode, você acredita? O Nietzsche dizia: nada de euforia, nada de tristeza, conhecimento. E o próprio Jesus falava a mesma coisa quando disse: conhecereis a verdade vos libertará. Está todo mundo falando de conhecimento. A capacidade que eu tenho de me perceber. Daí, quando você inicia muito bem a live de hoje, falando de Aristóteles, você está falando a mesma coisa. Uma vida que não é observada não merece ser vivida. Ou seja, é o conhecimento, é a capacidade que eu tenho de olhar desapaixonadamente para as minhas experiências de vida, racionalmente. Ontem eu colocava uma frase aqui nas redes sociais, onde eu dizia: você sempre encontra uma maneira de resolver os seus problemas quando você olha racionalmente para eles. Então, autoconhecimento é olhar racionalmente. Eu queria colocar uma questão aqui, Alexandre, para ti, que talvez, não sei se eu vou conseguir expor de uma forma clara, mas que eu achei bem interessante. A Idária Guimarães, boa noite, que pena que cheguei agora, mas está só começando o assunto, vai ter bastante papo, né? A Idária é lá de São Paulo, viu? A Idária é lá de São Paulo sempre nos acompanha. Legal, Idária. Beijo, minha querida. Isso aí, fica à vontade. Tu já deve ter ouvido a frase, uma frase muito conhecida, né, de Heráclito de Éfeso, né? 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, que ele diz o seguinte: eu vou trazer uma tradução aqui que eu acho bem simples e fácil de entender. O homem não pode se banhar, o homem não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo e nem o homem não será. Ele traz a questão de que nós estamos em constante processo de transformação, de mudança. O que eu era ontem, eu já não sou hoje. O que eu sou hoje, eu já não serei amanhã. Ou seja, nós estamos em constante processo de mudança. Você concorda com isso? Depois vem outra pergunta, tá? Concordo. E daí eu posso pegar a ideia de Carl Jung, né? Carl Jung foi um aluno de Freud na psicanálise, depois ele criou a psicologia analítica. E Carl Jung dizia: todos nós nascemos originais e morremos cópias, né? Pronto, então, se eu sou cópia, se eu estou a cada dia sendo cópia de algo, de alguém, eu já não sou o mesmo lá de trás. E essa ideia é interessante que você coloca, né? Por isso que as pessoas sofrem tanto, porque elas não aceitam que elas estão mudando o tempo todo. Nós mudamos o tempo todo. Então, realmente, a onda do mar que estourou em mim agora, que eu estou aqui tomando banho na praia, não vai ser a mesma onda que vai bater daqui a pouco. Não é mais a mesma. Nunca será mais a mesma. Nenhum segundo será o mesmo. Nenhum minuto. Passado não rege futuro, sabe? As pessoas têm ideia, mas eu vou ser sempre o mesmo? Não. Do ponto de vista psíquico, físico e espiritual, nós mudamos o tempo todo. O nosso pâncreas morre a cada 24 horas. Não somos cobra, mas trocamos de pele todos os anos. Nós estamos em constante mudança. Células estão morrendo e nascendo o tempo todo. E, do ponto de vista psíquico, nós mudamos o tempo todo. Então, não somos o mesmo. Ele está completamente correto. Eu compacto dessa ideia também. Mas eu queria trazer, dependendo da tua resposta, eu queria trazer uma questão que me vem à mente em cima do tema quando eu fui procurar. Se a gente está em constante mudança, né, num processo que a gente nunca é o mesmo, a gente sempre muda de gosto, de opinião, o autoconhecimento, foi isso a proposta que eu queria trazer, por isso que eu te perguntei essa pergunta. Eu ouvi essa questão. Se a gente é um processo de mudanças, de coisas novas todos os dias, o processo de autoconhecimento, ele não se torna ilusório no sentido
Eu me conheço hoje, mas amanhã eu já sou uma nova pessoa com novos gostos. Como que tu vê essa questão? Tem algumas pessoas, por exemplo, que dizem que a gente não deve se autoconhecer, porque a gente deve se preocupar com agora. Porque amanhã já é outra coisa, já é outra história, a gente se renova. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão. Então, é uma ilusão se a gente vive mudando, a gente não deve procurar o autoconhecimento, porque a gente está em processo de transformação. A melhor frase que define isso, no meu ponto de vista, é a seguinte: eu sou o que sou e o que me falta. A busca não termina nunca. Não termina, velho. Eu me conheço hoje com aquilo que eu tenho, com o meio que eu me relaciono. Mas de acordo com a mudança do meio, eu também vou me projetando e vou mudando. Entende? Eu sou o que sou e o que me falta. A busca não termina nunca. Eu sou também resultado das minhas escolhas, sim. Eu sou aquilo que penso, sim. Eu sou aquilo que faço, sim. Tem um trabalho, né? Tem na questão falando, serei meus pensamentos, serei meus atos. Eu sou o que sou. E eu sou aquilo que eu não posso mudar nunca. Aquilo que é difícil mudar. Isso, de fato, me define. Aquilo que eu não consigo mudar. Porque o restante tudo é muito mutável. A gente está mudando o tempo todo. Mas fazer autoconhecimento não é, não, eu sou assim e vou ser sempre assim agora. Não, é irreal. Eu faço autoconhecimento para aprender a lidar com as minhas emoções. Para aprender a lidar com aquilo que eu não posso controlar. Porque nós sofremos por quê? Porque nós queremos controlar o tempo todo. E tu não pode controlar nada. Você não pode controlar. Nada está no nosso controle. A pessoa vem para a terapia porque ela quer mudar o marido. Ela vem para a terapia para falar mal da sogra. Daqui a pouco ela vai perceber, já na primeira sessão, que não adianta ela ficar falando da sogra. Porque às vezes até eu tenho que dizer, olha, a tua sogra não está aqui, velho. Ou o teu marido não está aqui. Você vai trazer ele para a terapia? Não, ele não quer. Ele diz que isso é para doido. Então tá, então você vai ter que mudar. Porque se eu não posso mudar uma pessoa, se eu não posso mudar uma realidade, mudo eu. Quando eu mudo as coisas que não me agradam, também se modificam. Elas vão se adaptando às minhas mudanças também. Então, é esse entendimento que nós precisamos ter acerca do autoconhecimento. É muito importante. E por que mudamos, né? Existem duas estruturas em nós, e a própria psicologia disse num livro que os alunos do IPC estão estudando nesse momento, que é a psicologia da evolução possível ao homem. E esse livro, que são conferências, é fantástico esse livro, lá em determinada página do livro, ele diz que a psicologia é o estudo da mentira. É o estudo da mentira. Pô, esse estudo da mentira? Sim, por quê? Lá no livro aparece a palavra deformar. O que é deformar? É dar uma nova forma. Nós mudamos. Toda vez que o Dalvan muda, ele sofre um processo de deformação. Toda vez que o Alexandre muda, ele passa por um processo de deformação. E para a psicologia, então, é o estudo da mentira, porque uma verdade nunca muda. E nós mudamos o tempo todo. Então, nós somos uma mentira. Sim, somos uma mentira. Hoje eu defendo algo, acredito em algo, amanhã eu mudo a minha opinião sobre essas coisas. Muitas vezes, para interagir com o meio e para ser aceito na sociedade, nós fazemos coisas que não gostamos, mas para essa sociedade, para eu estar inserido dentro desse contexto, eu preciso agir dessa forma. Então, eu sou uma mentira. Eu tenho que falar do meu cunhado, ele não gosta de usar roupa social, viu? Terno. E ele já foi convidado umas 6 vezes para ser padrinho de casamento. E padrinho de casamento tem que usar social. Naquela hora, ele está usando uma roupa que ele não gosta. É uma mentira. Um exemplo para a gente ver como nós precisamos nos mudando para ser aceito, para atender expectativas. E daí, dentro desse contexto da psicologia, ela diz que existem duas coisas. Uma que é a essência. Quem é a essência? A essência é onde reside a minha estrutura psíquica. Então, imagina, o Alexandre, quando nasceu, era só a essência. Ele só mamava, fazia cocô, e era bem fedido, né? Só mamava, gritava, dormia, só isso. Eu era essência, não tinha inteligência, não tinha crença, eu não tinha nada.
Daí papai e mamãe começam a colocar o quê? Inteligência, conhecimento, começam a colocar a religião, crença. Eu não escolhi ser católico. Tu sabe que eu sou, eu toco na missa, mas não foi o que eu escolhi. Eu poderia ter mudado? Sim, né? Mas foi o que eu recebi, que é o que nós chamamos de personalidade, que vem do latim persona, personare, máscaras, personagem. Então, eu recebo uma personalidade que não é minha. A essência sou eu, a personalidade é o mundo. É o que eu recebo para me relacionar com as pessoas. E a personalidade muda, tá, Dalvan? Sempre. Você muda a personalidade de acordo com a pessoa que tu relaciona, o trabalho que tu desenvolve, a fase da vida, tu está mudando sempre. É dessa mudança que eu falo. É dessa mudança que eu falo. Quando tu diz ali que a gente nasce, né, sem nada, digamos assim, né? Eu poderia trazer aqui a questão filosófica. John Locke, tu deve conhecer John Locke, que a gente fala na filosofia que ele compara a gente com uma tábua rasa e que as nossas experiências, eu vou trazer aqui a questão que tu disse, o nosso meio, através disso a gente vai se formando. Então, nesse se formar, tem uma máxima, né, que também é dita de Sócrates, mas Sócrates não foi o criador dessa frase. Ela se encontrava no oráculo de Delfos, que foi um templo dedicado ao deus Apolo, né, que é o deus da harmonia, da beleza e assim por diante. E as pessoas iam nesse oráculo para consultar sobre a própria vida, sobre o próprio destino. A gente até comentou ontem brevemente na introdução que o autoconhecimento ele não pode se basear em cima, né, daquelas pessoas que procuram respostas na sua vida em cima de signos, em cima de adivinhações, né? E essa máxima socrática que ele usa, ela se encontra ali então na entrada do templo e está escrito: conhece-te a ti mesmo. Então, se for pegar uma lógica que disse que a gente cria essa personalidade em cima daquilo que vai se colocando para dentro de nós mesmos, então a gente não teria uma essência, um conhecimento daquilo que nós somos, né? Porque a gente é aquilo que, de certa forma, os outros fazem da gente. Sim, eu sou uma tentativa de atender às expectativas dos meus pais e da sociedade. E que se revela quando sofre, quando alguma coisa dá errado. É isso que acontece com a gente, mas eu sou uma tentativa de atender expectativas, sempre, porque a nossa espécie precisa dos outros para sobreviver. O próprio Maslow, né, psicólogo norte-americano, criador da psicologia humanista, quando desenvolve a pirâmide das necessidades, ele vai colocar lá na pirâmide das necessidades, na terceira base da pirâmide, amor e relacionamento. Então, imagina, eu tenho necessidade de ser amado. Eu tenho necessidade de me relacionar. Entende? Inclusive, para atender às minhas necessidades fisiológicas, sexo. É verdade? Nós temos necessidades. É o corpo. Inclusive, a primeira base, né? A primeira base da pirâmide é fisiologia. Então, eu falo assim, de comer, beber, dormir, fazer cocô e xixi, fazer sexo. Então, está tudo interligado, não tem como a gente fugir disso. Então, nós criamos uma personalidade. Quando é que isso vai ocorrer? Lá na adolescência. O adolescente nem sabe, mas quando ele entra no processo de puberdade, antes disso ele é criança, ele é papai e mamãe. Ele é papai e mamãe. Na adolescência, ele começa a desenvolver uma personalidade, a busca pela sua identidade, porque ele quer ser aceito. O corpo dele está pedindo algo e agora ele precisa estabelecer relacionamentos, ele precisa ser atrativo, interessante, para que ele possa atender às suas necessidades fisiológicas, psíquicas, né? Que é de segurança, que é de relacionamento, que é de autoestima, que é de autorrealização. Maslow coloca isso na pirâmide. Está tudo interligado. E é isso que eu preciso conhecer. Então, quando se falava aqui hoje de essência e personalidade, essência, quando Carl Jung diz, todos nós nascemos originais. Essência, sou eu. E morremos cópia, personalidade. Então, na prática da terapia, quando uma pessoa vai procurar terapia, procurar se autoconhecer, a gente acaba, de certa forma, desmanchando essa nossa personalidade um pouquinho. Por exemplo, uma pessoa que não se aceita do jeito que ela é, porque a sociedade botou um padrão.
Então, quando a gente começa a procurar terapia, se autoconhecer, o primeiro ato do autoconhecimento é a gente destruir talvez aquilo que a gente acredite de nós mesmos, ou que a gente acha que é o correto, porque alguém colocar, e a gente começar a trabalhar na aceitação de nós mesmos, daquilo que a gente realmente é e não aquilo que os outros querem. Vamos imaginar o seguinte: Maria é casada com João. Eles viviam um casamento há um bom tempo. Só que a Maria, quando conheceu João, ela foi desenvolvendo o quê? Uma personalidade ao lado do João. E ao longo da vida, o João foi mudando, porque é isso que as pessoas não entendem, que o João vai mudar e a Maria também vai mudar. Só que no final, naquele momento presente, a Maria olha para o João e ela percebe que aquela personalidade que ela tem já não está mais encaixando com a personalidade do João. E a Maria não está mais feliz, então ela vem para a terapia, porque a nova personalidade que vem, que brota de Maria agora, está dando conflito com o João, não é mais a mesma. Por isso que ela está sofrendo. Só que se não bastasse isso, tem um outro sofrimento que faz a Maria vir para o consultório. E Freud ia utilizar um termo bem conhecido pela psicanálise, e todos os psicólogos conhecem, que quando ele fala de superego, ego e id. Então, o ego é onde a Maria se encontra. Eu estou num casamento com o João, não gosto mais. O meu id está mandando eu me separar, eu sair dessa vida, porque eu posso ser feliz lá fora. Mas o superego está dizendo para ela, você não pode se separar, é feio, você é católica, você casou na igreja, você jurou. Teu pai e tua mãe não vão aceitar você separado. Então, a Maria entra no conflito entre o id, o desejo de mudança, e o superego que diz para ela que ela não pode. É só um exemplo que eu estou dando. Mas é isso que acontece com a gente, entendeu, Delvan? Aí reside todo o nosso conflito. Então, se ela vai e atende a necessidade do id, o desejo, agora ela começa a entrar em conflito com quem? Com o superego. Se ela atende o superego e não se separa, ela entra em conflito com o id, que vai dizer para ela, você ia ser mais feliz se você tivesse separado. Viu? Você devia ter ido. Agora não reclama, você está vivendo a vida que você quer porque você escolheu isso. E a pessoa vem para a terapia, porque ela não está conseguindo lidar com isso. Há um desejo de mudança, a personalidade dela mudou. E isso é uma questão que a gente tem que procurar entender. Eu vou casar com alguém, eu juro para essa pessoa que eu vou ficar para sempre, mas eu estou jurando com base no que eu sou e no que ela é. Só que eu me esqueço que ela vai mudar. Ela não toma ciência que eu também vou mudar, e talvez ela não goste do que eu vou me tornar, talvez eu não goste do que ela vai se tornar. Então, a gente faz um juramento baseado na personalidade que nós estamos vendo na nossa frente. E aí que mora o grande perigo. A gente tem que entender, a pessoa com quem eu me relaciono vai mudar sim. Eu vou mudar também, e cabe nós entendermos se nós vamos conseguir nos adaptar às mudanças que vão vir lá na frente. Por isso que as pessoas chegam no meu consultório e dizem, mas uma vez uma mulher chegou para mim e disse, eu quero meu marido de volta. Eu olhei para ela e disse, onde é que ele está? Ele está lá em casa. Então, mas não é mais o mesmo, Alexandre, mas não vai ser mesmo. Ele mudou. E é isso que a gente precisa compreender. Está vendo como é complexo? Tem uma questão aqui, já que está falando de marido e de mulher, tem o tio do Chopp, que eu gosto de falar, né? Eu sempre pronuncio o nome dele errado, então tu me corrige. É um filósofo, ele tem um livro bem conhecido, O Mundo como Vontade de Representação, o Arthur Schopenhauer, acho que assim se pronuncia o nome dele. É muito bom ele. Tem uma máxima dele que ele diz o seguinte, né? Em cima da oração do Pai Nosso. Tu diz que os nossos instintos, as nossas paixões também é uma forma de autoconhecimento, porque ele diz o seguinte, e dizer não nos deixeis cair em tentação é o mesmo que dizer não nos deixeis se autoconhecer. Então ele traz essa questão, as paixões, as nossas paixões, os nossos instintos, eles também são uma forma da gente se autoconhecer tal como a gente é? Sim, porque eu também serei os meus impulsos. Eu também tenho impulsos. Eu tenho desejos. Eu tenho. A gente tem que tirar, né, a hipocrisia, a gente tem que olhar para aquilo que é. Nós somos mamíferos. Nós temos desejos. A gente precisa olhar para isso, né? É que daí entra muita coisa, né, dentro de uma visão, dentro do próprio cristianismo, né? Daí vai ter toda uma questão de o que é pecado, o que é certo, errado.
que foi fundamental, porque a religião tem um papel fundamental de disciplinar a sociedade. Imagina, velho, se não tivesse tido a religião, como seria? Se o mundo já é como é, imagine um mundo sem religião. Então, a religião traz um papel para trazer o que? O equilíbrio. Entende? Então, é um assunto bem complexo, isso que você está levantando aí, né? Muito complexo, viu? Mas, né, eu entendo o que você quis dizer, mas é bastante complexo, viu? E claro, a gente vai entrar dentro do acordo da crença de cada um e da interpretação que cada um pode ter. Quando eu falo de tentação, eu trago dentro do Pai Nosso uma visão de pecado, né? E pecado não é tudo aquilo que talvez possa ser ensinado dentro de uma doutrina, vai dentro do entendimento de cada pessoa. Quando alguém me pergunta, Alexandre, isso é pecado? Olha, depende do teu ponto de vista, da tua crença. Se te faz mal, é pecado. Se isso te prejudica, é pecado. A minha visão de pecado é que pecado é quando você faz o mal a alguém, você faz mal a você e aos outros, né? Ou seja, quando um comportamento meu, de alguma maneira, ele está prejudicando a vida de alguém. E é dessa tentação que quando eu rezo o Pai Nosso, eu, Alexandre, falando agora, é desta tentação que eu peço que o Senhor me livre, né? Da tentação de fazer coisas que prejudicam a vida dos outros. É quando os meus impulsos, os meus desejos, vai trazer prejuízo na vida das outras pessoas. Mas daí vai de uma visão, de uma interpretação de cada pessoa, que é muito perigoso, porque quando a gente lida com o aspecto de crença, cada um vai ter um entendimento, né? E para nós que somos inseridos no meio cristão, eu diria que é muito perigoso a gente abordar esse assunto. Tão filosófico, né? Daí eu prefiro me calar. Então vamos trazer um assunto aqui. O não entendimento da minha história, do meu próprio eu, daquilo que me acontece, ele ocasiona uma certa interrupção, uma certa paralisia no meu futuro? Eu trago o seguinte, eu acompanhei uma história, né, que foi narrada, um fato, de uma mulher que foi procurar ajuda de um psicólogo, e essa mulher, o que acontece? Ela não conhecia, ela não entendia o seu medo. Toda vez que o marido tentava, o marido era muito, como eu posso dizer numa linguagem não tão ruim, ele era muito agressivo para a mulher. E toda vez que ele partia para a agressividade para cima dela, ela paralisava e ela acabava chorando, entrando em desespero, e ela não sabia o que fazer, ela não entendia aquele sentimento dela, o porquê que ela era assim. Então, naquele ato, nas conversas com a psicóloga, ela contando a própria história, contando sobre o próprio passado, eu acho que isso é interessante, a gente conhecer o nosso passado também, a nossa história. Ela foi lembrar do pai dela, que era agressivo e batia neles quando eles eram pequenos, nela e nos irmãos. E eles não podiam se defender por ser pequenos. Então, aí ela acaba entendendo um pouquinho da própria história dela, de quem ela era e desse medo que ela possuía. Ao ponto de quando o marido ser agressivo com ela, seja verbalmente, fisicamente, no caso, ela travava, ela ficava parada e entrava no desespero. E ela não entendia o porquê daquele sentimento. Ou seja, uma falta de conhecimento da minha própria história quando eu era criança, eu não sabia me defender, eu não sabia o que fazer, acabou desencadeando um certo comportamento na minha vida adulta. Então, eu queria, tu como profissional, trabalha nessa área de terapia, tu diz que quando eu não conheço uma parte da minha história, do meu eu, ela pode desencadear alguma complexidade lá no futuro? Isso é pior do que você imagina. Na verdade, o Freud explicava isso usando um termo que você conhece, que é o complexo do Édipo. Na mitologia grega, Édipo era um príncipe que se apaixonou pela mãe, matou o pai e casou com a mãe. Ele não sabia, mas quando ele descobriu, ele furou os próprios olhos, né? Uma história bem legal, assim, para você ler de vez em quando. E o Freud usava essa mitologia grega para explicar nossa busca por relacionamento. Ele dizia que o homem tem uma tendência a buscar uma mulher com traços da mãe. E a mulher tem uma tendência a buscar um homem com traços do pai. Então, quando esta mulher vai no consultório dizer que sofria agressões do marido, na verdade, o homem com quem ela estava se relacionando representava o pai dela.
O homem representava o pai dela. Era com o pai dela que ela estava se relacionando. Porque quando eu excluo da minha vida aquela pessoa, o pai ou a mãe, né, da minha vida por conta de como eles foram, eu acabo trazendo de volta para a minha vida. Eu vou me relacionar novamente ou na pessoa do outro, ou, olha só, eu passo a ter os mesmos comportamentos. Porque quando eu estou me relacionando com alguém agressivo, eu estou me conectando com o meu pai, né? Que eu não consigo ter vínculo afetivo, porque meu pai era agressivo comigo ou com a minha mãe. É bem interessante isso. E o próprio Bert Hellinger, nas visões sistêmicas familiares, ele vai falar sobre isso. Ele vai abordar dentro desse mesmo contexto. Por quê? Por isso que tem um mandamento que a gente aprende, você trabalha com catequese, sabe? Que é honrar pai e mãe. Então, quando eu excluo pai e mãe da minha vida, eu estou trazendo eles para viver na minha casa. A Igreja Católica chama de maldição hereditária. A parapsicologia diz que até 7 gerações interferem na tua vida. A ciência chama de memória celular. E o Freud chamava de inconsciente coletivo. Eu trago informações, eu trago porque eu sou uma herança, eu vim de um pai e de uma mãe. Eu não posso excluir isso. Eu vim de um pai e de uma mãe. Então, essa mulher, quando está tendo esse conflito, não só ela está revivendo toda uma experiência traumática da infância, como ela ainda continua se relacionando. Eu vejo muito aqui no consultório. A mulher tem dificuldade, o marido bebe, quando eu vou falar do pai, o pai também bebia. É incrível, cara. Ela está se relacionando com o pai. O pai traiu a mãe, lá está ela, vivendo a mesma experiência traumática de ser traída. É bem interessante. Por isso a importância do autoconhecimento. Porque inconscientemente, quando eu passo a ter uma mágoa do meu pai ou da minha mãe, eu estou entrando num relacionamento, numa postura de autodefesa. É muito comum isso. E quando eu entro numa postura de autodefesa, porque eu estou com medo da pessoa com quem me relaciono, eu já estou produzindo conflito na vida dessa pessoa e na minha vida. Então, isso que você fala faz Então, tu diz que é aquela frase que tu diz do Spinoza, né, que ele diz compreender e curar. Então, assim, de uma forma bem simples, eu acho que o melhor jeito da gente enfrentar talvez isso é a gente compreendendo essa minha história, o porquê disso, e eu começar o processo de cura, como tu disse que a gente poderia, de certa forma, intervir nessa nossa própria história para o nosso próprio desenvolvimento. É porque assim, Dalvan, todo sofrimento é um processo inconsciente. Isso nós já compreendemos. Qualquer terapeuta, qualquer pessoa vai dizer, o sofrimento é um processo inconsciente. Portanto, que ele acontece no límbico, né? O límbico é um cérebro inconsciente. Ele só sente. Não tem inteligência ali. Só tem sentimento. Então, a terapia consiste em trazer o paciente para o processo consciente. A palavra consciente vem de consciência. Ciência é o quê? Conhecimento. Então, a cura está realmente na compreensão. Quando eu estou no inconsciente, quando eu estou sofrendo, quando eu estou vivendo afeto. O que é afeto? Afeto é tudo aquilo que te afeta. Afeto é sentimento. Afeto é a emoção que não me deixa ver. É aquela verdade que eu sinto, que eu experimento dentro de mim. Então, a terapia consiste em tirar você dessa esfera de sofrimento, te levando para o conhecimento. Quando você enxerga racionalmente, você entende que aquele pai que fez você sofrer, que fez a sua mãe sofrer, aquele pai também sofria. Aquele pai deu a você aquilo que ele recebeu, porque nós damos aquilo que recebemos. Quando eu saio da esfera do inconsciente, é quando eu passo a compreender que aquilo que o outro faz, ele faz porque aquele conflito é dele, não é meu. Daí eu não me sinto mais vítima, eu não me sinto mais refém. É compreender o processo,
é olhar racionalmente. Portanto, que as pessoas chegam aqui, meu pai é mau, a minha mãe não gosta de mim. E quando a gente começa a olhar, eles veem que não tem nada a ver. Aquele homem é um homem que sofre, que naquele momento da vida estava fazendo o melhor que ele podia, com os recursos que ele tinha, com aquilo que ele recebeu. Que aquela mãe, do jeito que ela te trata, ela recebeu isso, ela foi tratada da mesma forma. Ela está apenas usando o modelo que ela recebeu. Ela está se esforçando para ser o melhor que ela pode. Daí eu começo a compreender. E quando eu compreendo isso, compreender, veja bem, não é concordar com o que foi feito, concordar com o que a pessoa faz, não, mas é compreender. Eu sempre tive uma visão, porque a gente foi educado dentro do cristianismo, no mal, de bem e mal, demônio e os anjos, as coisas boas. Sempre há duas personalidades presentes na história, aquela do mal e do bem. Isso desde os gregos, né? Dentro das religiões da Grécia, o sol representava o Deus, aquele que trazia luz, que trazia vida. A lua representava o mal, porque junto com a lua vinham as trevas, a escuridão, o frio. Olha que interessante. Então, essa visão de bem e mal já é muito antiga. A gente foi educado dentro disso. E nós passamos também a atribuir as pessoas assim. Então, toda aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que fez algo, ela é má. Né? E quando eu estou vendo as pessoas como más, então eu estou sofrendo, porque se ela é má, eu sou refém dela, eu sou vítima, eu sofro. Então, a terapia consiste em tirar você disso, colocar você no entendimento. Hoje eu já vejo diferente. Eu acredito em pessoas boas, mas que fazem coisas erradas. Pessoas boas em lugares errados da vida. Pessoas boas fazendo coisas erradas. Coisas que fazem os outros sofrerem e fazem elas sofrerem. Uma questão aí que tu falou, pessoas boas que fazem coisas erradas, talvez fugindo um pouco aqui do tema, mas só para dar uma pincelada que me dizem, Sócrates ele traz que a gente não faz o mal por más intenções, que o mal é nada mais e nada menos do que a ignorância do bem. Ou seja, a gente não está talvez fazendo aquilo por má intenção, é porque a gente não conhece o que é o bem. Então a gente acaba tendo essas ações más, por ignorância do que seja bem. Portanto, que eu tenho uma definição para comportamento que é a seguinte: o que é o comportamento? É um método utilizado pela minha mente para lidar com alguma situação. O comportamento pode ser bom e pode ser ruim. Quando é que ele é bom? Quando ele faz bem para os outros. Quando o comportamento é ruim? Quando ele afeta a vida dos outros. Então, o ladrão que entrou na tua casa, ele não queria fazer mal a você. Ele queria dinheiro para comprar droga. Dinheiro é uma coisa boa. Para quem usa a droga, ela traz alívio para o sofrimento, ela dá prazer também para ele. É bom. Então, veja quantas intenções boas. Por isso que a minha mãe sempre diz, de boas intenções, o inferno está cheio. Então, o que me leva para o inferno seria o meu comportamento, mas a intenção é boa. Você está entendendo? Logicamente, não está errado. Não é, a intenção sempre é boa. Todo mundo que está cometendo erros, por pior que seja o erro, na perspectiva dela, na percepção dela, é bom o que ela está fazendo. Eu não estou defendendo o ato, mas o que eu estou falando é que por detrás de todo ato falho há uma intenção positiva, há um desejo positivo. Isso nós temos que compreender. Isso tudo é autoconhecimento. É um processo talvez possa parecer embaraçoso, né? Mas quando a gente atende, acaba facilitando um pouquinho a nossa vida, né? Porque eu ouvi uma máxima, eu estava assistindo uma palestra de uma palestrante que ela dizia que compreender a minha história, compreender o meu eu interior, e Agostinho de Hipona, tu conhece, ou para que muitos conhecem talvez como Santo Agostinho, ele traz muito essa questão do... eu não sei se seria correto, mas a questão, vou te perguntar, do autoconhecimento, ela está ligada com a famosa, que a gente fala, introspecção. Sim. Porque ele fala muito da introspecção. Como? Faça novamente a pergunta ali, por favor.
o processo de autoconhecimento, a psicologia usava muito isso, se dá através da introspecção, de eu olhar para dentro de mim mesmo, das minhas emoções, dos meus sentimentos, e eu começar a procurar, talvez fazer perguntas a mim mesmo e começar a compreender por que de tal comportamento. Então, Agostinho de Hipona, pode falar. Tá certo, portanto, que é o que eu sempre falo aqui, daí eu vou usar outra linguagem agora, mas também estou falando de autoconhecimento, que é o relacionamento intrapessoal, introspecto, é comigo primeiro. Quando você vê uma pessoa que tem dificuldade no relacionamento interpessoal, nossa, aquela pessoa não se dá bem com ninguém, ela é difícil. Toda pessoa difícil, na verdade, é uma pessoa que é mal relacionada consigo mesma. Ela não tem um relacionamento intrapessoal legal. Ela tem um ego frágil, né? Um ego que não está resolvido. Por isso que ela tem dificuldade no relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é resultado de como eu me relaciono comigo mesmo. E o próprio Jesus falava sobre isso. Ame o próximo como a ti mesmo. Primeiro vem você vem em primeiro lugar. Então, esse relacionamento de introspecção é o cuidado que eu tenho comigo mesmo. É a observância que eu tenho. É a autoanálise que eu devo fazer de mim mesmo. Porque, na verdade, tudo que eu estou odiando no outro é a minha própria sombra. Eu sempre digo, se o afeto te afeta, esse afeto é teu. Aquilo que tu odeia no outro te incomoda profundamente, é teu. É como tu te olhasse no espelho. Pode analisar. Eu sempre digo, está doendo muito olhar para essa pessoa. Está muito ruim esse comportamento, é teu. Começa a observar. É aquela questão, né, que algumas pessoas usam, né? A gente só vai compreender quando a gente tiver uma mini versão nossa. Né? A gente vai olhar para aquela mini versão e ver que está tudo em nós e a gente acaba se debatendo com aquilo que é nós mesmos. Exatamente. Ela está revelando a minha própria identidade, aquele meu lado sombrio que eu não gosto de olhar, aquele meu defeito. É bem isso. E que não sou só isso, né? Porque quem nós somos também? Nós somos qualidades e defeitos. Ninguém é só qualidade, ninguém é só defeito. E quando a gente passa a entender isso, fica mais leve para a gente se relacionar. E quando eu não sou bem relacionado mas aí Agostinho, mas Agostinho ele traz essa questão que eu queria te fazer essa pergunta: por que tu acha isso? Ele diz que nós olhamos muito para o exterior, procuramos nas coisas de fora, e nós olhamos muito pouco para dentro de nós mesmos. Ele fala no poema dele, né? Ou seja, a gente olha muito para as coisas, para as criaturas, ele usa essa linguagem, né? E a gente olha pouco para dentro de nós mesmos. Por que as pessoas acabam tendo medo de olhar para dentro delas mesmas? Porque elas têm medo do que elas vão encontrar. Então, para ser aceito, né? Eu vou criando o quê? Eu vou servindo os outros, eu vou abrindo mão de mim mesmo. Até porque eu espero que das pessoas reciprocidade. Daí as pessoas devolvem para mim aquilo que eu faço por elas. E daí, como a recíproca nunca é verdadeira, ela nunca vem na mesma intensidade, então vem a decepção. O que é a decepção? É resultado das expectativas que nós temos. Então eu faço uma curva enorme em direção a outra pessoa, fazendo tudo para o outro, esperando que o outro devolva isso para mim. E quando não devolve, então eu entro em sofrimento. Ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu faço tudo para os outros, ninguém faz nada para mim, sabe? Eu me dedico tanto, olha só, e daí eu venho o vitimismo. Então faça por você mesmo, olhe para você mesmo. Eu aprendi que amor próprio é quando você aprende a dizer não para o outro para dizer sim a si mesmo. Quantas vezes você vai dizer sim para os outros? Ai, mas eu não queria ir lá, eu vou porque me pediram, eu estou fazendo recusa de mim mesmo. Né? Entende? Então, isso, Santo Agostinho, grande filósofo, bispo, com certeza tem muito a nos ensinar com isso também. É isso aí. Estamos chegando Tem uma ao questão final. aqui. Já? Uma hora e 42 minutos, velho. Não, 1h42 não, mas 1h e 11 minutos falando de autoconhecimento. Nós falamos aí, velho. Nós dois, olha. Nunca tem uma frase tem uma frase que tu deve conhecer de um behaviorista, que é o Frederick Skinner.
Eu queria que tu fizesse uma ressalva em cima dessa frase, porque eu achei muito interessante quando eu fui procurar o tema autoconhecimento. Ele fala o seguinte: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma, por meio de perguntas que lhe foram feitas ou que ela mesma fez, está em melhor posição de prever e controlar seu próprio conhecimento. Ou seja, quando eu começo a me perguntar, eu consigo prever um tal comportamento? Sim, é o poder do questionamento, e isso pode aprender com Freud, né? Porque o que Freud fazia na psicanálise, ele não dava nenhum tipo de sugestão. Freud ele só fazia perguntas, né? A psicanálise em si é baseada em perguntas. Dentro da terapia, embora, como eu te falei no início da live, eu trabalho um pouco diferente, mas eu vou fazendo também o paciente questionar essas coisas, pensar, refletir. É necessário. E tem frase que diz, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Eu preciso me perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou sofrendo? E é isso que as pessoas não fazem. Hoje a gente quer o quê? Resposta rápida. Solução rápida, fácil. Eu vou na farmácia, eu compro um medicamento, está tudo resolvido. Inclusive, todo o mercado da patologia hoje, inclusive da farmácia, gira em torno disso. As pessoas não precisarem mais pensar. Eu não preciso pensar. Eu tomo um Rivotril e está tudo certo. Eu vou dormir umas 10 horas e está tudo certo. Não está, velho. Inclusive, muitas vezes, eu atendo aqui uma média de 40 pacientes por semana. Mais de 90% que vem aqui diz que está com depressão, não está com depressão. Está triste. Está cheio de problemas, sabe? Tá decepcionado, não superou um luto, não superou uma perda, uma separação, uma traição. Então, quando eu jogo para a depressão, eu não preciso questionar nada. Eu não preciso pensar. Eu terceirizo. E agora eu só tomo medicamento. Por que você está assim, Alexandre? Porque eu estou com depressão. Na verdade, não é. Eu tenho que olhar para aquilo que é. Eu tenho que olhar para o que é. Eu tenho que questionar por que eu estou me sentindo assim. Ainda hoje eu dizia para uma menina, eu digo, você é ansiosa ou você está ansiosa? Porque o que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está o tempo todo, em tudo que faz é ansiosa. Então ela vive num desequilíbrio total, na alimentação, no sono, na atenção, em todos os aspectos. Você está todo o tempo todo, ela diz, não, às vezes, quando acontece. Então, às vezes, você está ansiosa. Quem é que nunca está ansioso? Todos nós temos momentos de estado. Agora, quando eu digo eu sou, então eu estou definindo isso como algo meu. Então, vá questionando. Isso é trabalhar a consciência. Diz a história que Buda meditou 40 anos até atingir a consciência. Com certeza. Haja paciência. Cara, velho, tá louco, 40 anos. Daí ele atingiu a consciência. E o que é a consciência? Então, seria o conhecimento de tudo isso. E não que os pensamentos não vêm, e não que a dúvida não vem. A dúvida vai sempre existir dentro de nós. Entende? Mas eu vou respondendo, eu vou estudando, eu vou analisando. Esse é o processo. Algumas pessoas dizem, mas eu não quero pensar negativo. É inevitável, tu vai pensar. Inclusive, é pensar negativo que te mantém vivo. É o medo que te mantém vivo. O dia que tu não pensar mais negativo, tu morre. E isso é totalmente normal. É inevitável não pensar. O problema é o que eu faço com os meus pensamentos. É como eu me sinto em relação a eles. Quando eu não questiono o que eu estou pensando, e Freud dizia que o pensamento é o ensaio da ação, se eu penso e não questiono, então esse pensamento passa a ser um ato em mim, uma ação em mim, algo concreto em mim. Eu preciso questionar. Então, é inevitável o pensamento, mas como eu me sinto em relação a isso, eu posso controlar. Esse é o Tu desafio. falou ali de uma... Pode falar. Tu falou duas questões ali, né, da histeria, né?
E agora citou a palavra depressão. Uma pessoa que ela acaba guardando tudo para dentro de si, ela não se questiona sobre ela mesma. Quais os sintomas? Porque eu acredito que quando o nosso mental não está bem, o nosso físico ele tenta de certa forma avisar, que você comentou. Quais consequências a gente vê de enfermidades mais comum, como você como terapeuta observando quando uma pessoa ela procura não falar dos seus sentimentos, ela não procura falar daquilo que ela reprime aquele desejo, digamos assim. Quais as enfermidades mais comuns que a gente vê? A gente primeiramente tem que entender o que é depressão. Né? Depressão, do ponto de vista científico, é um corpo que não produz neurotransmissores, dopamina, noradrenalina e serotonina. É quando o meu corpo não está produzindo hormônios que me geram vontade de viver. Na maioria dos casos, as pessoas que vêm com sintomas de depressão, que é o desânimo, o isolamento, o pensamento suicida, né? A falta, o desejo de não vida, né? Ou seja, o desejo de morte, o desequilíbrio alimentar, enfim, são uma série de sintomas que o indivíduo vai apresentando, que não necessariamente são depressão. A pessoa está desanimada, não quer mais viver, quer morrer, porque o namorado, a namorada deixou e ele não consegue ver a vida sem essa pessoa. Está vivendo um luto, uma experiência que não está conseguindo aceitar, entende? Ou está triste, está frustrado com alguma coisa. Então, a gente tem que saber distinguir o que é tristeza e o que é depressão, né? Hoje as pessoas falam que não tem depressão, mas vão na academia, fazem um churrasco no final de semana, trabalham, estudam, querem comprar um carro, financiar um carro e estão dizendo que estão com depressão. Eu não entendo, sério. Eu não entendo. Quando nós compreendemos depressão, é aquela pessoa que está lá no quarto, ela não quer nem sair, ela não escova o dente, ela não toma banho. Aquele lá realmente está com uma depressão. Ele se isola do mundo, ele não quer ver ninguém. Mas hoje eu vejo muita gente que vem dizendo da depressão, mas quinta-feira estava no barzinho tomando cerveja. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Na época de Freud, a depressão se chamava melancolia. Para Freud, melancolia era ausência de libido. Ele fez um artigo sobre isso. Todo mundo achou o Freud um pervertido sexual, a classe médica, a igreja, todo mundo caiu de pau. Mas, na verdade, Freud não estava falando de sexo, ele estava dizendo a libido como uma energia de vida, impulso de vida. E para Freud, a ausência de libido significa ausência de desejo de vida. Então, a pessoa não quer fazer nada. Ela não tem desejo para nada. Então, isso eu entendo como depressão. Então, a gente tem que entender isso, né? A gente precisa compreender isso, né? Só para ter um entendimento. Tá? E a depressão eu vou Uma descobrir questão. através de serotonina. É ali que eu descubro se eu estou com depressão. E muitas vezes a pessoa não é diagnosticada dessa forma. Ela vai em 7 minutos, 10 minutos de conversa, dizer que não está com vontade de fazer nada, e já vai ser diagnosticada como depressiva. Entende? Porque alguma coisa deu errado, está chorando um tempo de relacionamento, alguma coisa, sabe? Daí ela está no desespero e vai tomar medicamento por conta disso. Entende? Vai tomar medicamento por uma doença que não tem. Né? Então você tem que olhar para aquilo que é verdadeiro, né? Buscar entendimento. Eu estou triste por quê? Eu tenho que entender o sentimento. Por que eu estou triste? Eu estou triste porque essa pessoa saiu da minha vida. Ótimo, você está vivendo luto, ruptura, separação. Não é depressão, é a dor do término. Agora você vai trazer para a terapia esse sofrimento, nós vamos trabalhar isso. Você não precisa de remédio, você precisa chorar mesmo, botar para fora e depois segue o baile. Segue o baile, a fila anda, a vida vai para frente. Eu botei uma frase esse tempo nas redes sociais. Nós estamos na era dos rótulos, nossas ausências, carências e problemas ganharam o nome de doença. Aquela mulher que tem que fazer comida sozinha, cuidar das crianças sozinha, não faz, tem que fazer Vamos tudo. compartilhar. O marido fica sentadão no sofá, vendo TV e coçando o saco, não ajuda. Senta na mesa, come que nem um porco, não agradece, não elogia, vai para a sala de novo, ela fica com tudo para limpar sozinha. De vez em quando essa mulher dá uma doida. Daí ela é bipolar, tem que fazer tratamento, é bipolar, é síndrome de Borderline. Eu vou compartilhar uma coisa aqui que achei interessante agora, que você falou. Às vezes até os termos, né, que seja psiquiatra, psicólogo, né, parapsicólogo, que é o seu caso que a gente usa,
de uma pessoa que eu conheço, né, que estou falando dessa questão da depressão, de todo esse emaranhado, digamos assim, que na consulta usava muito o termo, né, doente, você é doente, por causa de bipolaridade, por causa de coisas assim. E hoje a pessoa, né, ela diz o seguinte, eu sou doente, eu sou incapacitado. Mas a pessoa, né, pode fazer tudo, mas eu acho que até esses termos, às vezes, usados, a palavra, por exemplo, uma bipolaridade, digamos, né? Ou até para uma depressão que a pessoa falou, você é doente. A pessoa acabou dizendo, ela diz isso, então eu conheço a pessoa tem desse caso, a gente convive muito com essa pessoa, infelizmente. Ela, eu sou doente, o meu psicólogo, o meu psiquiatra falou que eu sou doente. Então, às vezes, esses termos que a gente usa acaba, né, fazendo com que a pessoa se rotule como uma pessoa incapaz e ali acaba piorando mais ainda a situação. Tu tá entendendo? Quando a pessoa chega na minha frente, ela está sugestionável. Ela está fragilizada. Totalmente fragilizada. Daí tá eu aqui vestido com o meu jaleco branco, de gravata, cara de doutor. Se eu olhar para essa pessoa e falar assim, você está com uma grande depressão. Pronto, cara, acabei de afirmar aquilo que ela já Inclusive, pensava dela. Então eu vitimizo ela mais ainda. Eu coloco ela num lugar muito pior. Eu preciso ajudar essa pessoa a libertar-se para a vida. Na década de 90, a Organização Mundial da Saúde tratava a depressão como algo transitório. Aqui vinha o Dalvan, algo aconteceu, ele foi para o fundo do poço, daqui a pouquinho ele segue o caminho. Mas a indústria farmacêutica viu aqui um baita potencial. Pega o camarada aqui embaixo e mantém. Porque depois que tu começa a tomar alguns medicamentos, tu não sai. E a tu não dependência não sai. é química, não é química, não é química, não é vício. É uma dependência psíquica. Porque toda vez que eu tomo um remédio, o que eu estou dizendo para a minha mente? Que está tudo sob controle. Então eu passo a entender que o que está me mantendo estável é o medicamento. É Por isso que o desmame depois é tão difícil, porque gera uma dependência em mim. Eu passo a acreditar que o meu desempenho da vida, nas minhas atividades rotineiras, é um medicamento. E que se eu Depende parar de daquilo, tomar né? remédio, a minha depressão vai voltar. As pessoas não olham a bula dos remédios que tomam, não entendem porque estão com baixa ereção, né? Os homens não entendem as mulheres porque estão com pouco libido, porque estão vivendo tontura, dor de cabeça, má disposição para o trabalho, lapsos de memória e esquecimento. Tu está entendendo que a nossa morte cerebral ela começa a partir dos 60 anos? É com 60 anos que os meus neurônios começam a morrer. E tem gente com 35 anos sem memória, o cara está tomando Rivotril, Clonazepam, Citalopram. Ele não entende, meu Deus, é por isso? Então, é por isso. Você tem que entender o que é. Entende? Então, hoje virou isso. Aquela criança que não tem atenção do pai e da mãe, porque o pai e a mãe ficam só no celular, a criança fica agitada, pulando na frente, chamando atenção. O pai e a mãe levam no médico e dão Ritalina para a criança, porque ela é hiperativa. Uma criança que está querendo chamar atenção, que quer brincar, que muitas vezes está presa dentro do apartamento, que não toma mais banho de sol. Eu sempre digo para a Tainara, né? Tenho 39 anos. Eu sou da época que a gente subia no pé da árvore, pegava goiaba, comia goiaba, às vezes tinha uma minhoquinha dentro da goiaba. Quando era goiaba vermelha, a gente via a minhoquinha. Quando era branca, a gente comia com minhoquinha e tudo. A gente não entendia. Agora tu pergunta para a criança, tu sabe o que é uma goiaba? A criança não sabe o que é goiaba. Lá na minha avó tinha cipó. Eu me pendurava no cipó. Eu brincava o domingo inteiro no cipó. Segunda-feira, minha mãe me levava numa benzedeira para me benzer de arca caída, de tanta dor que eu estava aqui assim. A gente brincava, comia araçá, jabuticaba, enfiava espinho no pé, farpa no dedo. As crianças hoje não fazem isso. Elas estão muito dentro de casa, no celular. No virtual. E tá doendo. A criança, a minha avó, ela furava umas panelas e daí ela colocava na árvore uma mangueira de água gelada. A gente tomava aquele banho gelado, sabe? Isso melhora a imunidade? A criança hoje não tem imunidade. Ela adoece muito facilmente. Ela não tem vitamina D, ela não tem contato com a terra. Nós vimos da natureza. A gente precisa do contato da terra. A gente precisa da natureza. Então, a humanidade está adoecendo, porque está aí. A tecnologia está nos roubando isso.
Tem um conhecido nosso, só compartilhando, que quando ele era pequenininho, ele quase morreu, né? Ele começou a apresentar vários problemas de saúde. Ele era bebezinho, recém-nascido. Recém-nascido não, já tinha ali quase um ano, eu acho. E a mãe dele levou ele no médico quando ele começou a piorar. E o médico falou o seguinte, né? O médico já é um senhor, né? Sabedoria dos anciões. Ele falou o seguinte, tu deixa teu filho brincar na terra, ter contato com a terra, com a sujeira de vez em quando, né? Barro, com as coisas. E ela falou, não, isso é muito perigoso. Ele falou, não é isso que está faltando com seu filho. Ele falou, contato com a terra, contato, né, com o exterior. E depois que a mãe deixou aquela criança brincar na terra por um tempo, né, ficar correndo no meio da loucura, a criança melhorou bastante, tá? Claro, a criança precisa disso, nós precisamos disso. Eu vejo que a humanidade está adoecendo por conta disso. Criança não brinca mais. Nós fomos crianças de verdade. A mãe tinha que brigar para a gente para dentro de casa. Hoje os pais têm que brigar para os filhos sair de dentro de casa. Daí chega um pai e mamãe e diz, meu filho transou com 12 anos. Com que idade vocês deram o celular para ele? Daí o pai olha para a mãe. Tinha 8 anos, né? Pois é, você dá um celular para uma criança de 8 anos e não quer que ela transe aos 12. Quando nós damos um celular para a criança, a gente tira a dignidade de ser criança. Porque o celular é um objeto de adulto. Posso parecer radical, mas é a minha visão. Daí a gente não está entendendo por que a sociedade não interage, por que o número de autismo é tão crescente. É resultado do nosso relacionamento. O que é um autista? É uma criança muito inteligente, com dificuldade de sociabilização. É um tema bem polêmico, mas é resultado da maneira, isso é genético, é a maneira que nós nos relacionamos hoje. E tem uma tendência muito grande a piorar, porque a gente não está se relacionando de forma positiva. Não estamos. Daí hoje ainda dizendo um treinamento de liderança, lá nos homens sapiens, lá atrás, quando eles percebem que é difícil, que eles precisam lutar contra predadores, como é que a sociedade ela se desenvolve? Quando eles percebem que juntos eles são mais fortes, que quando eles se unem, eles conseguem se proteger. É aí que vai o desenvolvimento social. E hoje nós estamos tendo um regresso, porque nós estamos caminhando para uma sociedade individualizada de novo, que nos enfraquece. Porque o que nos Aristóteles, ele traz o Aristóteles ele traz uma ideia mais ou menos assim, que ele fala que o homem é um animal político, um animal político. Nessa questão da gente viver em sociedade, que é próprio do homem, é essa questão. Isso é bem interessante se for analisar. Mas claro que é. E por que nós estamos adoecendo? Porque nós estamos começando a nos fechar no casulo, no nosso aparelho de celular. É interessante. Eu estava vendo um vídeo, tu deve conhecer o Monsenhor Padre Jonas Abib da Canção Nova. Se tu pesquisar ele lá no período de 96, 97, numa pregação do Padre Jonas Abib da Canção Nova, ele falava que um dia a besta ia vir. Eu nunca fui muito desses assuntos de besta, essa coisa toda, né? Mas que a besta ia vir e que ela ia ser um chip. E todo o entendimento que se tinha é que um chip ia ser introduzido dentro das pessoas. Até pouco tempo, os fake da vida, alguns fanatismos diziam aí que ia introduzir um chip na pessoa e que aquele chip era besta. Velho, o chip da besta é o celular. A gente não faz mais nada sem ele. E o padre Jonas Abib dizia que essa besta ia ser motivo de doença, de relacionamentos que não iam dar certo, de separação, de traição. Claro, eu não vou ser hipócrita, eu uso bastante o celular. Através dele, eu estou falando com você agora. Através dele, tem muita gente nos assistindo. Através dele, a gente trabalha. Mas estou falando do excesso. É quando nós substituímos os nossos relacionamentos pela tecnologia. É isso que está acontecendo. Daí nós somos uma sociedade que caminha para a doença. Uma sociedade que caminha, né, para um lugar muito negativo, né, muito ruim, sem sombra de dúvidas. Para nós finalizar aqui, Alexandre, também já é quase 10:02 já. O papo tá bom, né? Mas eu tenho que abrir uma chamada pública para...
Abri uma chamada pública aqui para professores, eu quero ver as vagas que estão disponíveis ali para me candidatar ainda. Se fosse para nós falar em algumas etapas, né, para a pessoa se conhecer, você como um terapeuta, quais etapas você daria assim, um processo para aquela pessoa que quer se autoconhecer? O que ela precisa fazer para se autoconhecer? Primeiro, ela identificar o que está fazendo ela sofrer. Olhar para si mesmo. Por que isso está me afetando? Por que isso está doendo em mim? O que isto representa para mim? Perceber se o que está acontecendo tem alguma ligação com a minha história de vida, com o meu passado, porque eu trago o meu passado. Nós somos crianças. É que nem a criança está lá na sala, dá um sorrisinho para a mamãe. Papai e a mamãe não deram bola, estão conversando. A criança vai fazer o que na segunda vez? Chorar. Ou vai fazer alguma coisa errada para chamar a atenção. Nós somos crianças querendo chamar a atenção o tempo todo. E quando, por bem, não conseguimos atrair o olhar das pessoas, então nós fazemos coisas erradas, é inconsciente. Assim, mesmo as pessoas que cometem erro conosco, também de alguma maneira estão querendo chamar a atenção. É a criança lá dentro que sofre. Nossos medos é da criança lá dentro que sofre. É para isso que nós vamos olhar. Alexandre, mas eu não consigo fazer essa busca de mim mesmo. Então procure um terapeuta. De preferência, o Alexandre Antunes. Se você não quiser falar comigo, você pode marcar com outro, mas faça terapia com qualquer profissional que seja. Há o psicanalista, tem o psicólogo, tem o parapsicólogo, tem várias linhas de terapia, várias. Todas têm as suas particularidades. O importante é aquela terapia que ajuda você a olhar para si mesmo, se compreender, conhecer a sua história de vida, o seu sofrimento, para ser feliz, para se tornar melhor, para se sentir mais leve. Sabe, você que está tomando remédio, né, para dormir, para qualquer coisa, você precisa de medicamento. Não tá errado. Teu corpo é perfeito. Olha, eu vou compartilhar aqui contigo. Eu particularmente, eu sofria muito de insônia, né? Eu fui até no médico uma vez fazer uma consulta, eu comentei isso com ele, ele me deu um remédio ali. Não era um remédio para dormir, era como se fosse um remédio natural, digamos assim, né? Que era em gotinha, que tu colocava umas gotinhas ali e ele te abria o sono, digamos assim, né? A fórmula mágica do sono. Pode ser ou se acalme, ou é melatonina. Se acalme. No nome do remédio. E até eu comecei a tomar, mas, sabe, eu acabei, tipo, tendo que tomar ele diariamente. Eu pensei comigo, não, eu não vou fazer isso. Eu fui procurar umas práticas de relaxamento antes da gente dormir, no sentido assim, a gente está deitado, uma prática de relaxamento, para a gente ficar mais relaxado, a nossa mente ficar mais calma, a gente conseguir dormir melhor. Isso foi um santo remédio, tá? Essa questão que tá falando aí foi a melhor coisa que eu fiz, tá? A gente acaba procurando que nem tudo no remédio, eu indico isso, tá? Às vezes eu colocava até uma meditação com música, ou terapia, ou meditação guiada, e aquilo ali me ajudava a entrar num sono muito mais profundo, muito mais melhor do que até mesmo o remédio, tá? Sim, claro que sim. Porque assim, ó, o teu corpo foi feito para dormir. A necessidade de dormir vem do cérebro reptiliano. Fica aqui no cerebelo, mais ou menos aqui assim. Esse cérebro é responsável pelas necessidades básicas e dormir é uma delas. Então, dormir não é um capricho, dormir é necessidade. Eu quero dormir, o corpo precisa. Então, essa história de insônia é emoção, é ansiedade. O corpo não sofre insônia. A insônia é um processo emocional meu. É o meu estado de alerta. Eu tenho que ficar de alerta. Eu estou preocupado com alguma coisa. É isso que espanta o sono. O sono é um processo inconsciente. Se tu deitar na cama hoje e dizer, meu Deus, eu tenho que dormir porque amanhã eu tenho que acordar às 5. Tu não dorme. Não adianta tu querer controlar uma coisa que não é você. É o corpo. Então não pensa que tu tem que dormir, porque não precisa de inteligência para dormir. Como tu não precisa de inteligência para fazer cocô. Quando der vontade, tu corre. Não precisa de inteligência para comer. Tu passa na frente do restaurante, cheirinho de carne assada, você, que fome. É o corpo que manda. Entende? Então, remédio, para que induzir o sono com o remédio? Se o corpo quer dormir, trabalhando ou não, o teu corpo necessita dormir. Deixa ele trabalhar. Não te meta nisso. Não te meta nisso. Sim.
Se você quer criar inteligência para dormir, você não dorme. Você fica que nem um zumbi, não consigo dormir. É bem isso mesmo. Que bom que você tomou consciência, viu? Boa colocação a sua, Dalvan. Muito bom. Mas infelizmente, né, nós estamos terminando essa live. Acho que já faz agora quase 1 minuto e 40 que nós estamos, 1 hora e 40 que nós estamos na live já. Ficamos Foi muito um papo tempo. interessante. Foi uma live tão... Mas foi muito bom mesmo. Foi maravilhoso, foi muito rico. Foi uma aula, com certeza, para muita gente aqui. E você que assistiu, obrigado pela audiência. Compartilhe essa live. Mande para os seus amigos para que mais pessoas possam também acompanhar essa noite. Isso aí. Isso. Agradecendo também ao pessoal que assistiu, né, que está aí acompanhando até agora firme e forte desde o começo, né. Agradecer ao Alexandre por ter me recebido, né, por ter aceitado, ter topado fazer a live no dia de hoje. E vamos procurar, né? Eu vi uma frase, só para fazer uma encerração aqui. Se eu for ficar falando, eu vou começar a entrar em mais assuntos que eu gosto de falar. Eu vi uma frase que o mundo está assim como está hoje, porque as pessoas não se conhecem. E por não se conhecerem, elas vivem angustiadas e botando a culpa nas coisas exteriores. Então, né, esse tema ele foi propício. Pode falar, se você quiser. Não, tá ótimo. É isso aí mesmo. E a gente faz isso, né? A gente vai culpando os outros, né? Menos a gente, né? Sartre, ele traz a má fé, a gente culpar os outros pelas nossas próprias ações, viu, gente? Então, né, que a gente possa procurar se conhecer, procurar um terapeuta. O Alexandre é muito bom, já acompanho o Alexandre há algum tempo. Né? Minha esposa fez umas terapias com ele, ela elogiou bastante. Então, quero agradecer, pedir que vocês compartilhem, né, até que chegue mais gente, ajuda o Alexandre enquanto parapsicólogo, né, também, ajuda eu também, e que a gente possa ter um bom fim de semana, já estamos chegando na sexta-feira, né? E agradecer novamente a você, Alexandre, por ter disponibilizado o seu tempo tão precioso, né? Que a gente sabe que é corrido. Eu agradeço o teu convite também para participar dessa live, dessa entrevista. Eu tinha terminado um treinamento de liderança, estava 2 horas falando com uma equipe de líderes. Comecei um treinamento às 18 até às 20. Tomei um cafezinho, agora é a live do Dalvan. Então, já são aí 3 horas e 40 minutos de fala. Contando com o treinamento de liderança. Foi uma experiência maravilhosa. Adorei demais. Foi muito bacana falar contigo. Tu é um cara muito inteligente. Sabes que eu tenho um apreço muito grande pela tua pessoa, pelo profissional que você é. Sei que você vai trilhar uma carreira de sucesso na filosofia, com certeza. É convidado a fazer parte do nosso grupo de alunos de parapsicologia clínica, que é também um curso de pós-graduação. Então, agrega muito valor. Com certeza, eu sei que você está procurando também se direcionar para a linha clínica e o teu conhecimento que tem em filosofia. Tu vai ajudar muita gente, com certeza, viu? Muito obrigado, Dalvan, pelo teu trabalho também, pela tua disponibilidade de estar aqui comigo. E com certeza, mais à frente, vamos fazer mais lives interessantes assim. É muito bacana. Sim, com certeza. Está trazendo vários profissionais, isso é muito bacana. É um trabalho bonito da tua parte de também disponibilizar um tempo para levar o conhecimento em diversas áreas para as pessoas que te seguem também. Eu acho muito bacana. Continue firme, gente que está acompanhando eu aí. Procura o Dalvan ali, siga ele também nas redes sociais, no YouTube, ele sempre está postando vídeos. É muito bacana também. Tá bom? Obrigado, viu, Dalvan? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima e obrigado a todos. Uma boa noite, né, a todos nós. Valeu? Valeu, Dalvan. Forte abraço, amigão. Boa noite, viu? Beleza. É isso aí. Obrigado a vocês que me acompanharam nessa noite. De muito conhecimento que temos aqui com o Dalvan. Um excelente dia para vocês. Beijo, coração, fique com Deus. E até o próximo.